Olá, que alegria poder estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da maravilhosa Palavra de Deus. Mas antes da gente começar, só uma pergunta. Você acha que um chumaço de lã e uma porção de água numa taça pode fortalecer a fé de alguém? Então, nós vamos ver. Mas eu já vou te adiantando, a resposta é sim. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer e no momento que Ele quer. Amém? Então eu te convido para a gente passear na Palavra de Deus, nessa palavra maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem linda que está em Juízes, nos capítulos 6 e 7. Nessa passagem, a palavra de Deus nos fala que o povo de Israel estava nas mãos dos midianitas já fazia 7 anos, porque Deus havia entregado o povo nas mãos dos midianitas. Agora, por que eles estavam sobre essa situação? Aqui diz a palavra que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E o que era que eles fizeram que era mal perante o Senhor? Simplesmente, eles estavam com idolatrias, né? Eles estavam adorando a outros deuses. E por conta disso, o Senhor os entregou nas mãos do inimigo, né? Que eram os midianitas, os povos do Oriente e também os amalequitas. E o povo, diante dessa situação, né, já há 7 anos sofrendo, né, porque esses povos, os amalequitas, os midianitas, esses povos do Oriente, eles vinham como enxames, e eles vinham e eles simplesmente roubavam tudo, toda a produção, toda a plantação, os rebanhos, e deixavam o povo de Israel, assim, muito debilitado, como diz a palavra, né? E o povo clamou ao Senhor, né? E só para a gente entender, esse tempo dos juízes, Israel não tinha exatamente um rei, não tinha alguém específico que dava direção para a nação. Era assim, cada um fazia aquilo que achava que estava certo, né? Então, nesse tempo, diante dessa situação difícil, o povo clamou a Deus. E quando o povo clamou a Deus, Deus falou para o povo através de um profeta. E ele falou o seguinte, como diz aqui no capítulo 6, verso 10. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então, o motivo pelo qual o povo estava sofrendo é por esse motivo, porque não estava dando ouvidos à voz do Senhor. E isso, para nós também, serve como um aprendizado. Por quê? Porque o deixar de ouvir a voz do Senhor, com certeza, vai nos acarretar problemas. Então, vamos ficar atentos. Aí, continuando, o anjo do Senhor, diz a palavra, que ele se apresentou para quem? Para Gideão. Quem era Gideão? Gideão era filho de Joás. E o anjo do Senhor chegou, né, para Gideão. E aonde estava Gideão? Gideão, ele estava, diz a palavra, ele estava malhando o trigo no lagar. Aí mais uma coisa para a gente aprender. O certo é estar malhando trigo lá na eira, que era um terreno amplo, né? Que tinha bastante vento, era um lugar adequado para se malhar o trigo. Mas por medo dos amalequitas, né? Dos midianitas e dos povos do Oriente, Gideão, filho de Joás, ele estava escondido lá no lagar. Então, a gente também tira uma lição dessa situação. Quando existe pecado, o pecado
nos tira do lugar do lugar certo, aonde nós deveríamos estar, né? E aí prosseguindo, e o anjo falou então para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que moral, hein? O anjo do Senhor falou isso para mim, homem, para Gideão. E aí Gideão já começou a se lamentar: ah, Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso está sobrevindo sobre a nossa vida, né? Por que essa perseguição? Por que nós estamos sofrendo, né? E aí o anjo continuou, né? Na realidade, o anjo não respondeu o porquê. Porque o profeta já tinha falado. Porque não deram ouvidos à voz de Deus. E aí continua Gideão, né? Falando. E por que é feito todas as suas maravilhas? Do que é feito, né? As suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, né? Porque o Senhor havia tirado o povo, tinha libertado o povo lá do Egito, com mão forte, tinha tirado eles da servidão, não é mesmo? Então aí Gideão continua falando, né? Por que o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas, né? Aí o anjo do Senhor disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, mas aí Gideão lá vem também se desculpando. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou livrar Israel? Se a minha família é a menor da tribo de Manassés e eu sou o menor, sabe, da minha família. Muitas vezes, a gente às vezes dá uma de Gideão, né? Porque o Senhor conta com a minha e a sua vida. E muitas vezes a gente se faz assim, mas eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou competente. Vou te falar a verdade, eu e você também não temos competência nenhuma. Porém, a palavra de Deus diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Amém? E aí, continuando aqui. Aí o anjo do Senhor falou para ele: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, quando a gente está com Deus, nós não precisamos temer nada, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor é por nós. Amém? E aí Gideão, né, ficou na dúvida, falou: será que é mesmo o anjo do Senhor? Então ele falou assim: se és o anjo do Senhor, então aguarda que eu vou fazer uma oferta, vou te dar um presente. E aí Gideão foi lá para a casa dele e pediu para que o anjo esperasse, porque ele ia fazer uma oferta para ele. E Gideão foi, pegou um cabrito, preparou pães asmos, né? E depois de tudo pronto, trouxe para o anjo do Senhor. E o anjo falou: coloca aí em cima desta pedra, coloca em cima desta penha, né? E com o cajado, o anjo tocou na oferta. E a palavra diz que subiu o fogo da penha e consumiu toda aquela oferta que Gideão havia trazido. E o anjo sumiu. Aí Gideão teve a certeza que ele estava diante do anjo do Senhor e falou assim: ai de mim, que agora estou morto, né? Porque eu vi o Senhor face a face, então eu não vou sobreviver. Mas porém o Senhor falou para ele: paz seja contigo, não temas, não morrerás, né? Então Gideão, ele edificou ali um altar para o Senhor. O Senhor é paz. Então a gente vê, quando verdadeiramente nós entendemos que o Senhor é conosco, o Senhor nos toca de uma forma poderosa e verdadeiramente há uma transformação no nosso interior, porque aqui Gideão verdadeiramente se converteu. E naquela mesma noite diz a palavra que o anjo falou para ele: olha, toma o segundo boi do teu pai e sobe lá naquele alto, destrói aquele altar para Baal, aquele poste ídolo, e ergue para mim
um novo altar com pedras e oferece ali em holocausto esse segundo boi que é do teu pai. Gideão, ele fez exatamente aquilo que o anjo tinha determinado. Mas aí ele chamou 10 amigos dele e ele, temendo os demais da cidade, né, do povoado, ele fez isso à noite. Ele foi à noite e lá eles destruíram aquele altar para Baal, destruíram o poste ídolo e edificou ali um altar para Deus e ali ofereceu o segundo boi de oferta para o Senhor. Amém? E ali, aí no outro dia, né, quando o povo da cidade, né, de madrugada se levantou, ficou sabendo do acontecido, que o altar para Baal havia sido destruído. E aí, o que eles queriam fazer? Queriam acabar com Gideão. Olha só, queriam dar um fim nele. Por quê? Porque ele tinha destruído o altar de Baal. E pediu para Joás, que era o pai dele, falou, apresenta aqui teu filho. E é interessante que Joás falou assim, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Quer dizer, Joás também entendeu que aquilo que o filho dele havia feito era correto, que ele também deveria, que ele deveria proteger o filho dele, porque ele havia atendido ao pedido do Senhor. Então, a gente vê que houve a segunda conversão na família, verdadeiramente, porque até então, Joás também estava envolvido com essa idolatria, mas diante dessa situação, Joás se converteu e entendeu que o posicionamento do filho dele estava correto. Amém? E diz assim a palavra, que os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram, né? E passaram no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, né? E o que Gideão fez? Ele enviou mensageiros para todos os povoados ali, para toda a tribo dele, mandou também mensageiros para Aser, para Zebulon, para Naftali, né? Para que se encontrassem com ele. Por quê? Porque ele falou, nós vamos agora enfrentar esses midianitas, nós não vamos mais recuar. E aí é que Gideão pediu mais uma prova para Deus. Ele falou, se o Senhor é comigo, Senhor, então, nesta noite, o Senhor faça com que esse chumaço, né, um chumaço de lã, que eles fiquem totalmente, que o orvalho umedeça normalmente e que ao redor deste chumaço de lã fique seco. E Deus, na sua infinita misericórdia, atendeu a esse pedido de Gideão. Porque no outro dia, quando Gideão levantou e foi pegar o chumaço de lã, ele espremeu o chumaço de lã e encheu uma taça com água. Olha só. Mas Gideão, ainda meio que pensativo, ele ainda falou assim, Senhor, posso pedir mais um pedido? Dessa noite, faz o contrário, que eu coloque o chumaço de lã lá na eira e que ele permaneça seco e em volta tudo esteja molhado, né? Que aí eu vou ter certeza que o Senhor está me dando essa missão. E Deus novamente atendeu o pedido de Gideão, que assim aconteceu. A lã amanheceu seca e ao redor tudo molhado, né? Aí então, o povo, eu sei que Gideão chamou todo o povo, né? E esse povo todo que veio para ajudá-lo, foram mais ou menos 32 mil homens. 32 mil homens. Mas aí Deus falou para ele, não, é muita gente. É muita gente. Se vocês ganharem essa batalha, depois o povo de Israel vai achar que venceu isso pela capacitação deles. Mas não. Faz o seguinte,
Pergunta lá. Quem for tímido e medroso, volta para casa. E quantos que se retiraram? Se retiraram 22 mil. Ficaram quanto? Ficaram 10 mil ainda. Mas aí, Deus ainda falou para Gideão, não, 10 mil é muito. Faz o seguinte, leva os homens até as águas. Nós vamos fazer um teste. Aquele que lamber a água com a mão, eu vou falar para você quem fica com você e quem você dispensa. E desses 10 mil, sabe quantos passaram no teste de Deus? 300. E Deus falou para Gideão, é com esses 300 que você vai vencer a guerra. E Deus deu uma estratégia tão espetacular para Gideão, mas Deus sentiu que Gideão estava um pouco ainda meio que um pouco de receio. E o Senhor falou, olha, para você ter certeza que eu dei os midianitas na tua mão, desce lá no arraial deles e você vai ter uma grande confirmação. E Gideão desceu com o moço dele, e quando ele chegou lá, logicamente, ele foi disfarçado, né, gente? E ele chegando lá, ele escutou uma pessoa, olha como que Deus é maravilhoso, Deus quer levantar alguém, ele é tremendo. E quando Gideão chegou lá, ele escutou um determinado homem comentando um sonho que havia tido com outro, falando assim, olha, eu tive um sonho que era um pão de cevada, e esse pão de cevada, ele rodeava este nosso arraial, e ele dava de encontro à tenda do comandante. E quando ele dava de encontro à tenda do comandante, essa tenda virava de cabeça para baixo. Aí o outro falou assim, isso daí quer dizer que Deus vai entregar esse arraial aqui nas mãos de Gideão. E dito e feito, quando Gideão escutou aquilo, a palavra diz, lá no verso 15, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Olha, essa palavra é maravilhosa. Gideão, ele teve a certeza, a confirmação que Deus realmente era com ele. E dali, ele prosseguiu fazendo a estratégia que Deus havia dado. E a gente sabe, a palavra diz que ele, com aqueles 300, ele dividiu em 3 grupos, 3 grupos de 100. E o que tinha esses valentes do Senhor? Sabe o que eles tinham nas mãos? Eles tinham uma trombeta e na outra mão um cântaro vazio com uma tocha. Imagine, o inimigo era mais de 132 mil. Era todo inimigo, que pareciam gafanhotos naquele vale. E ele tinha esses 300 com este armamento. Olha como Deus é. Deus é maravilhoso. Qual foi o plano? Dividiu aquelas 3 equipes, e ele falou, vocês façam como eu fizer. E a palavra de Deus diz assim, quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis as de vocês. E vão gritar da seguinte forma, pelo Senhor e por Gideão. E quando ele deu o start daquela guerra, como é que eles fizeram? Eles quebraram os cântaros, os vários cântaros, e jogaram, pelas pedras, e com a tocha e tocando as trombetas. Aquilo deu um rebuliço, porque isso foi durante a madrugada, Estratégia de Deus. Deu um rebuliço tão grande lá no arraial do inimigo, que foi um contra o outro, um matando o outro, dando espadada no outro. Eu sei que eles mesmos se mataram, tá? Foi isso. O próprio inimigo se acabou com ele próprio. E uns e outros que andaram fugindo, depois eles foram perseguidos. E finalmente, a palavra de Deus
diz que o povo de Israel, durante o período de Gideão, teve 40 anos de paz, não é mesmo? Olha que coisa maravilhosa. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o Senhor, Ele quer contar comigo a sua vida. Muitas vezes a gente pode achar que nós não somos capacitados, e verdadeiramente não somos, mas o que nós devemos fazer é confiar no Senhor, porque Ele sim, Ele é o valente. Então, em todas as situações, eu não sei a situação que você possa estar passando, mas não confie, não se estribe no seu conhecimento ou na sua capacidade financeira ou no seu intelecto. Confie no Senhor, ouça a voz de Deus, porque Ele é contigo. Ele é contigo, varão valoroso. Ele é contigo, mulher valorosa. Amém? Creia que as suas batalhas, as minhas batalhas, as nossas batalhas, nós vamos vencer, desde que nós tenhamos humildade e busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e coloquemos toda a nossa confiança nele, porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas, E eu creio que, como diz a palavra, o Senhor, Ele quer de nós que nós tenhamos uma dependência humilde, sabe? Porque Ele é um Deus supremo e os propósitos dele não podem ser frustrados. Essa chamada é para mim, para você, homem valente do Senhor, mulher valente do Senhor. Amém? Vamos orar então por essa palavra. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade de compartilhar tua linda palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que este ensinamento, ó Deus, que o Senhor deixou registrado, Senhor, seja para nós, Pai, um motivo, Pai, de força, de incentivo, de alegria, Pai. Para que nós, ó Pai, confiemos em Ti, Pai, em todas as coisas, Pai. Porque o Senhor, Pai, é poderoso para fazer nas nossas vidas infinitamente mais daquilo que pensamos ou sonhamos, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Pai, nesta noite, Senhor, fortalecer a cada um desses que estão me ouvindo, compartilhando esta palavra, Senhor. Sabendo, Pai, que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus supremo, que o Senhor está acima de todas e qualquer dificuldade nas nossas vidas. E que nós sabemos, Pai, que é em Ti, Pai, que vamos conseguir, que vamos vencer, Pai. E eu creio, Senhor, que os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um de nós, Pai, vão se cumprir, Pai, porque o Senhor é conosco. O Senhor sim, o Senhor é o valente, o Senhor é o valoroso e o Senhor conta com cada um de nós. Assim, Pai, eu oro, eu agradeço e declaro na vida de cada um, que cada um é um homem valente, é uma mulher valente do Senhor, que vai fazer coisas, vai fazer maravilhas, sendo usados pelo Senhor, sendo instrumentos, Pai, Teu, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Amém? Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Amém?